como se já não bastasse este absurdo, este jornal aqui, O senhor falou que é uma cláusula de né, que, para dizer como o velho humorista Jaguar dizia antigamente de alguns grandes jornais, este jornal impresso em cocô, tá certo, traz esta manchete, comemorando os 60 anos do fim da guerra na Europa, porque depois a guerra continuou no Japão. Põe esta foto de Stalin e o rotula o libertador da humanidade. Não satisfeito com esta coisa, quer dizer, o senhor de fato libertou uma boa parte da humanidade. Ele libertou da vida 20 milhões de russos, né? Quer dizer, dizem que a invasão hitlerista matou 20 milhões de russos, mas nem precisava, porque Stalin já tinha matado outros 20 milhões quando Hitler entrou lá. Como se não bastasse isso, ainda tem um subtítulo maravilhoso aqui, porque é: sob o comando do maior e melhor dos seus filhos, a humanidade derrotou o nazifascismo. Maior e melhor de seus filhos. Quer dizer que, no entender destes animais, Stalin foi maior que Buda, Jesus Cristo, Moisés, etc, etc. É o maior e melhor dos filhos da humanidade, o maior dos filhos da... Não é para falar palavrão, tem aquela senhora, dona Janaína, né? Não, Beatriz. Dona Beatriz achou ruim. Mas a senhora sabe do que este homenzinho é filho. Né? Muito bem. Ora, exibir Stalin como alguém que nos libertou do nazismo não é totalmente falso, porque de fato a Rússia entrou na guerra, tá certo? E de fato perdeu 20 milhões de soldados combatendo o nazismo. Perdeu 20 milhões de soldados por quê? Porque a Rússia não tinha armas, então tinha deficiência de armas em face dos alemães, então usava como armas o quê? Os corpos humanos. Quer dizer, tinha lá um batalhão alemão armado até os dentes, eles mandavam milhões e milhões e milhões de soldados desarmados para morrer na frente. Né? Agora, como é que começou a guerra? Tá certo? Então, está aqui este livro, eu sugiro a leitura para aqueles que leem inglês, e quem não lê, pergunta para quem lê. Ernest Toppich, isso é um clássico da ciência política. A Guerra de Stalin, Stalin's War. Ele aqui mostra, este grande cientista político, Ernest Toppich, mostra como Stalin preparou a Segunda Guerra Mundial com antecedência de 15 anos. Ou seja, Stalin rearmou o exército alemão, emprestou dinheiro, prestou matérias-primas, deu ajuda técnica, tudo para fomentar o crescimento da ditadura alemã, porque ele achava que podia usá-la como ponta de lança contra as democracias ocidentais. Na cabeça de Stalin, o nazismo era um regime de malucos, era um regime de anarquistas. Então, eles são capazes de fazer uma destruição enorme, mas não são capazes de governar. Então, eles vão na frente, derrubam tudo, tá certo? Mas não vão conseguir segurar, dominar realmente a Europa. E daí entramos nós atrás e pegamos tudo. Isso ele declarou em discursos, tá certo? Já na década de 20, ele dizia isso. Então ele planejou esta ajuda ao nazismo para usá-lo como ponta de lança, tá certo? E, de fato, até um certo ponto funcionou. Por quê? Depois, com o pacto russo-alemão, o pacto Ribbentrop-Molotov, tá certo? O Hitler pegava uma parte da Europa, enquanto o Stalin ia pegando a outra. Quer dizer, já começaram a dividir a Europa ali mesmo. Sempre o Stalin tendo a esperança de que os alemães não conseguiram tomar conta das partes que ocupassem e que acabaria ficando para os soviéticos. Isto só não funcionou porque, num certo momento, Hitler deu para trás. Esse Hitler traiu o sócio. E isto pareceu a Stalin tão absurdo, quer dizer, isso contrariou tantas expectativas de Stalin, que Stalin demorou 3 dias para acreditar que os exércitos alemães tinham invadido realmente a Rússia. Ele não acreditava, dizendo, não, é mentira, isso é falsa informação, isso é desinformação plantada pelo serviço secreto inglês, não tem alemão nenhum aqui, até que a coisa ficou demasiado evidente e ele teve que perceber. Então, refeito do susto, da traição do seu sócio, tá certo? Começou, vamos dizer, a preparar a Rússia para uma reação, e a Rússia ainda levou mais de um ano para poder começar a se defender. Tão desguarnecida estava contra os alemães, que ela mesma havia armado e ajudado. Então, de quem foi a culpa da Segunda Guerra Mundial? Deste libertador da humanidade, deste maior dos filhos da... Essa que é a verdade.
Freire do Portão, Olavo, o senhor acha que a ingenuidade das pessoas em geral, dos intelectuais de hoje, a ingenuidade existente no pré-comunismo e nazismo, o senhor pode comentar sobre o livro que o senhor está escrevendo atualmente? Não, eu vou dizer, não é ingenuidade nenhuma, o que há é esperteza. Quer dizer, todo este pessoal, por exemplo, agora tem muita gente que está brabinho com o governo Lula, né, por um motivo ou por outro, mas que 2 meses atrás estavam assinando manifesto em favor de Hugo Chávez. Quer dizer, eles estão reclamando do Lula, o defeito do Lula ainda não é o Hugo Chávez, né? Então esse pessoal sabe que com a ascensão do regime comunista, eles vão ter poder, é isso que eles querem. Eles fazem parte, né, do aparato partidário, eles fazem parte da máquina de dominação. Toda esta intelectualidade ativista, tá certo, que tem todo o espaço na mídia, tá certo, que ocupa todos os cargos na universidade, todos os cargos na instituição cultural, esta gente faz parte do esquema de poder. Quanto mais a esquerda sobe no Brasil, mais esta gente está bem de vida. E então eles sabem exatamente o que estão fazendo, não é que eles são ingênuos. E quando existe, não, o comunismo não existe mais, isso aí é teoria da conspiração, eles estão se fazendo de morto para assaltar o coveiro. Isto é uma empulhação, não é ingenuidade, não. Por exemplo, esta semana houve um acontecimento fundamental. O presidente Bush, num discurso feito em Riga, Látvia, ele disse que nós americanos, nós agora não somos mais trouxas, nós não vamos mais fazer o que fizemos em Yalta, no famoso acordo de Yalta. Roosevelt praticamente concedeu metade da Europa para Stalin, onde Stalin depois passou 40 anos fazendo um morticínio, fazendo um genocídio permanente. Tá certo? Eu acho que o presidente Bush não quis dizer a verdade sobre o seu antecessor, Roosevelt. Roosevelt nunca foi ingênuo, Roosevelt sabia o que estava fazendo. Tá certo? Roosevelt era pró-comunista mesmo. Roosevelt era um empregadinho de Stalin, sim, ele sempre trabalhou para isto, ele sabia o que estava fazendo. Roosevelt é um criminoso tão grande quanto Stalin, ele ajudou Stalin a matar essa gente toda, ele entregou a Europa na mão de Stalin, quando ele tinha todas as condições. Quer dizer, o exército russo estava em frangalhos, ele não conseguia segurar mais nada, né? E tudo o que naquela época alguns generais como MacArthur e Patton disseram, aconteceu. Disse, olha, isso aí vai ser pior do que foi durante a guerra. Ora, outro dia, veja, só de cristãos, eu dei aqui estatística no programa passado, só de cristãos nesses regimes morreram 13 milhões de pessoas depois disso, sem contar outras vítimas. Tá certo? Quer dizer, o morticínio na China foi posterior à Segunda Guerra. A Segunda Guerra matou 40 milhões de pessoas entre todos os países. O governo chinês matou 60 milhões de pessoas só dentro da China. Quem ajudou a fazer isso? Foi o Sr. Roosevelt. Agora, o Bush, evidentemente, ele não pode cuspir na cara do seu antecessor, então ele disse que foi ingenuidade do Roosevelt ceder perante aqueles comunistas. Foi ingenuidade coisíssima nenhuma. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, também ia ter que disfarçar um pouco. Agora, de qualquer modo, é auspicioso que o Bush tenha percebido que não é para fazer mais isso, quer dizer, não é para dar moleza para esse genocida, como o Roosevelt deu. Agora, o Roosevelt não fez isso por ingenuidade, assim como essa intelectualidade nossa, intelectualidade ativista, não está sendo ingênua ao negar que existe Foro de São Paulo, essas coisas. E está sendo muito esperta, como o Roosevelt foi. A questão da pergunta era, já que eu sou romanista, só explicar que eu não sou romanista nem papista. O que você mais teme? O comunismo ateu ou a teocracia islâmica? Hoje em dia é a mesma coisa. Você não sabe que eles andam de mãozinhas dadas? É exatamente a mesma coisa. Olha, quem conseguiu juntar toda a porcaria universal foi um ideólogo russo chamado Alexandre Dugin, que inventou o nacional-bolchevismo. Se vocês não leram Alexandre Dugin, você não entende o que está acontecendo no mundo. Porque o nacional-bolchevismo é a ideologia dominante hoje, que junta comunismo, fascismo, fundamentalismo, radicalismo islâmico, antissemitismo, anticapitalismo. Toda a porcaria vale tudo para derrotar os Estados Unidos. E é isso que funciona. Então o problema é falar especificamente do comunismo. Bom, o comunismo se livra do comunismo, vê o radicalismo islâmico atrás.
Esta é uma espécie de, que nem aquele negócio que tinha no Agente 86, é a caos. O Alexandre, você lê o Alexandre Duguin, você fala, olha, a ficção virou realidade, a piada virou realidade. Esse nacional-bolchevismo é a caos. É tudo o que não presta contra o único regime que presta no mundo. Porque esta que é a verdade. A democracia capitalista é o único regime suportável que já criaram. E é exatamente isso que querem destruir. Agora, todas as pessoas que querem destruir, quando chega na hora de escolher, você prefere morar em Cuba ou nos Estados Unidos? Vai todo mundo morar nos Estados Unidos. Isso significa que o sujeito tem uma visão. A visão teórica que ele tem é o contrário da visão real que ele tem na vida. Então ele quer para os outros exatamente o contrário do que ele quer para você mesmo. Para mim, Miami, São Francisco, para você, né? Havana, Pequim, etc, etc. As pessoas são todas malucas, pô. De forma consciente, sim. Quer dizer, a classe... aí precisa tempo, precisa fazer um programa inteiro só para explicar isso. Como é que foi, vamos dizer, a conquista da clandestina para a causa comunista? Foi um processo que levou mais de 40 anos para ter esse domínio. Quando se fala causa comunista, não quer dizer causa petista. A causa comunista envolve 100 organizações partidárias e dentro desse círculo existe oposição, existe briga. É o que o Lenin chamava o centralismo democrático. Entre eles podem brigar. Tem democracia para eles, não tem democracia para os outros. Tá certo? Mas a classe jornalística está 99% comprometida com isso. Sabe dessas coisas de Folha de São Paulo, oculta de propósito, porque a grande ambição desses jornalistas é ser o serviço de informações do sistema socialista. É ser o SNI, ou ser a CIA ou a KGB do futuro. Eles querem ser agentes de transformação social, ou seja, são agentes do poder. E a função deles é controlar o fluxo de informações. E eu acho que não tem um jornalista no Brasil cujo sonho não é exercer o poder através da torneira da informação, mentindo, escondendo, manipulando. O controle do fluxo de informações é uma coisa tão importante que tem um estudo da IBM, feito já 3 décadas atrás, que provava que você, controlando o fluxo de informações que chega a uma pessoa, você pode produzir uma paranoia. Você produz um quadro paranoico, simplesmente graduando a informação. Quer dizer, através do controle da informação, você controla a conduta, mas controla de uma maneira com uma precisão e com uma eficácia extraordinária. Por exemplo, você, através do controle da informação, você pode fazer as pessoas acreditarem em desarmamento civil. Você pode fazer acreditar em Papai Noel, história da carochinha, no que você quiser. Quer dizer, o povo não tem outra fonte de informação a não ser a mídia popular. O povo não lê estudo especializado, o povo não lê documentos originais, não lê fontes primárias, como o historiador. Então ele tem que se guiar pelo que ele vê na mídia. Ora, a mídia no Brasil é constituída de 5 ou 6 canais e meia dúzia de jornais. É facílimo controlar isso. Não é como nos Estados Unidos, que tem milhões de jornais, cada um dizendo uma coisa diferente. E que ninguém controla aquilo. Aqui é facílimo de controlar. E está sendo controlado já faz tempo. Eu tenho prova, eu não invento. Prova não significa mais nada. Aqui vale mais a opinião do seu Chico Buarque, tá certo? Do que toneladas de documentos. Quer dizer, o Chico Buarque disse, na macacada toda acredita. Agora, se você mostra documento, não quer dizer nada. Então, um país assim é um país suicida. Vocês querem morrer? Vocês vão morrer. Vocês querem o comunismo? Vocês vão ter. Tá certo? Nós já avisamos até onde podíamos. Nós não podemos fazer milagre. Não somos políticos, não somos líderes de coisa nenhuma, tá certo? Não vejo nem a menor... tem pretensão nem tem política. pretensão de ser, tá certo? O que dá para a gente fazer, já fizemos, já avisamos. Missão cumprida, tá?